Meus pais entraram com um processo para me despejar, para que minha irmã pudesse ter sua primeira casa. No tribunal, minha filha de 7 anos perguntou ao juiz: posso te mostrar algo que o papai não sabe? O juiz assentiu. Ela levantou o tablet e apertou o play. Começou: meu nome é Matt. Tenho 35 anos. Sou arquiteto, o filho mais velho, o confiável, aquele que aparece com uma caixa de ferramentas e uma fita métrica quando todo mundo só dá opinião. Eu projeto escolas e pequenos edifícios públicos. Nos fins de semana, conserto coisas, dobradiças, cercas, telhados que cavam com a chuva. As pessoas me chamam quando há um vazamento e quando só querem trocar uma ideia, o que é trabalho voluntário com um nome mais bonito. Também sou pai. Nora tem 7 anos. Ela tem meu queixo teimoso e a honestidade da mãe. Quando ri, parece alguém chacoalhando um pote de bolinhas de gude. Quando está quieta, está construindo algo: torres de caixas de cereal, cidades de caixas de sapato, mundos inteiros de fita adesiva. Minha família sabe disso tudo. Eles também sabem que minha irmã Ava é a favorita. Ela tem 30 anos, trabalha com marketing de eventos, tem o sorriso de uma âncora de telejornal e a pontualidade de um gato pedindo comida na hora certa. Se o mundo fosse uma sala de estar, ela seria a luminária em torno da qual todos organizam o ambiente. Aprendi cedo que, na nossa casa, a ajuda fluía em apenas uma direção. Quando Ava precisava de um fundo para um pop-up, de uma parede repintada ou de um concerto desajeitado do namorado antes da vistoria do dono, adivinha quem aparecia com lonas de proteção? Eu. Quando eu precisava de mais do que um estou orgulhoso de você, o silêncio tomava a sala. 2 anos atrás, me mudei para a casa de hóspedes atrás da casa dos meus pais enquanto reconstruía meu crédito depois de um problema hospitalar com a Nora. Não foi um favor. Eu a destruí por dentro, puxei fios novos, nivelei o chão, instalei janelas adequadas de emergência. Eu paguei pelos materiais. Meus pais chamaram aquilo de temporário. Ouvi a pausa depois dessa palavra. O estalo só aconteceu em um jantar de domingo, no começo da primavera. Estávamos na cozinha dos meus pais. A mesa cheirava a óleo de limão e frango assado. Minha mãe estava servindo o aspargo como se estivesse em um reality de culinária. Meu pai cortava o frango mal, como sempre. Ava girou o vinho e disse, casual como uma oração: então você ainda está na casa de hóspedes? Pois é, respondi, até eu conseguir fechar negócio em alguma coisa. Os preços estão absurdos. Ela inclinou a cabeça. É meio perfeita lá atrás. Tipo, perfeita para começar. Eu ri, porque é isso que se faz quando não quer começar uma briga. Para quem? Para mim, disse ela, como se fosse óbvio. Quer dizer, é pequena, mas fofa, e eu vou fazer 31 anos. Está na hora de ter algo próprio. Meu pai continuou cortando. Minha mãe continuou servindo. Ninguém me olhou. Nora cutucou minha manga. Papai, posso pegar a coxa que você não quer? Pode pegar as duas, disse, porque de repente eu não queria nenhuma. Ava levantou um ombro. Seria bom para a família, sabe, eu finalmente te ver estabelecido. Minha mãe disse isso como se estivesse provando a ideia. Seria bom ver a Ava com um lugar só dela. E então houve um som. Não um estrondo, nem um grito, apenas aquele clique silencioso na minha cabeça quando um detalhe se encaixa em um projeto. Sabe o som? É o que diz, ah, é isso que era. Eu cortei a pele do frango assado com o cabo do garfo e não comi. Olhei para meus pais. Olhei para a Ava. Não disse nada. Ainda não. Mas foi a primeira rachadura. Você não projeta telhados sem perceber vazamentos. Você não cresce como filho não favorito sem perceber o plano antes mesmo que lhes digam as palavras. Naquela noite, depois de colocar a Nora na cama e vê-la empurrar o tablet debaixo do travesseiro como se fosse um diário, ela perguntou, com os olhos enormes no escuro, vamos nos mudar? Estamos bem? Eu disse, vai dormir. E eu realmente quis dizer isso. Pelo menos achei que sim. Até que a próxima parte começou a se escrever sozinha, sem mim. A história não começou em um tribunal. Começou com o gotejar lento de sempre. Matt, você pode tomar um café depois do trabalho?
Minha mãe mandou mensagem. Eu cheguei ao café perto do escritório, ainda de botas e colete de segurança, salpicado de pó de drywall. Ela tinha uma pasta. Por que os pais acham que uma pasta faz uma notícia ruim parecer profissional? Precisamos conversar, disse ela. Ah, eu disse, seu pai e eu achamos que é hora de oficializar a situação da casa de hóspedes. Oficializar como? Ela fez aquele delicado gesto de dar um gole. A Ava está economizando. Pesquei. Para a entrada do pequeno prédio em que estou morando atualmente. Para a primeira casa dela, disse ela, como se recitasse um feitiço. É importante que mulheres jovens construam patrimônio. Eu concordo. Eu disse que ela deveria comprar um lugar. Ela quer aquele lugar. Minha mãe disse, com a pasta arrumada e paciente sob a mão. Respirei fundo. Eu não sou um quadro na parede. Não me move como se fosse uma moldura. Não seja dramático, ela disse. Não sou. Sou arquiteto. Estou sendo literal. Ela empurrou a pasta pela mesa. Dentro, comparativos, um esboço rudimentar da linha da propriedade, como o mapa do tesouro de criança, e algo que parecia suspeitosamente um rascunho de acordo familiar de posse com meu nome apagado. Mãe, só leia. O acordo dizia 90 dias. Falava em presente, patrimônio familiar, legado. Lia como se um cartão de Dia das Mães e uma notificação de despejo tivessem tido um bebê. Não me orgulho disso, mas eu ri. Não foi uma risada maldosa, só aquela risada cansada, incrédula, que você dá quando uma viga que você ergueu diz que é apenas decorativa. Não consigo fazer 90 dias, disse. Nem escola, nem rota do ônibus, nem horário. Seria bom para ela aprender flexibilidade, disse minha mãe. Vou continuar pagando aluguel. Ava interrompeu uma semana depois, no jantar, voltando ao assunto como um gato para um lugar quente. Vou até ser uma tia legal vizinha. Você não paga aluguel aqui desde a faculdade, disse eu. Ela revirou os olhos. Não é sobre isso. O ponto, no fim, era uma narrativa. Ava tinha uma. Meus pais compraram a história. Depois veio a papelada, não mais de uma pasta em um café, mas por correio registrado. Um cartão verde que você precisa assinar como se estivesse adotando uma bomba. No topo, dizia autores. Nomes dos meus pais. Réu, dizia, o meu. Fiquei na minha pequena varanda e li aquelas palavras 3 vezes, enquanto o carteiro fingia se importar com o tempo. Papai, disse Nora, encostando no meu joelho. Por que você está fazendo aquela cara de pensar? Porque os adultos estão sendo bobos, respondi. É o que você chama de crueldade quando não consegue explicar para uma criança de 7 anos. A queixa estava disfarçada de lógica, invasor, posse ilegal, revogação de licença. Argumentava que minha estadia sempre fora permissiva, que tinha acabado, que eu recusei sair, que minha presença atrapalhava a expectativa razoável da autora Ava de ter sua primeira casa. Usaram essas palavras, ter sua primeira casa, em um documento legal. Como um sonho que precisava de um xerife. Agora, eu liguei para meu pai. Você me processou. Não te processamos, ele disse. O advogado fez a papelada. Então vocês contrataram um advogado para me processar. Não é pessoal. É só hora, ele disse. A Ava precisa de estabilidade. E a Nora precisa do quê? Perguntei. Uma mala. Silêncio. Depois o som de uma televisão em algum lugar. A risada de fundo. Escolhendo lados. Eu queria explodir de raiva. Não explodi. Fiquei prática. É assim que meu cérebro lida. Tirei fotos. Guardei mensagens. Imprimi comprovantes de aluguel do banco. Notas de transferências eletrônicas que diziam casa de hóspedes. Calor de abril, água, isolamento. Encontrei um e-mail de 2 verões atrás em que minha mãe escreveu: agradecemos muito por cuidar dos impostos do anexo este ano. Anotei cada data em que consertei o telhado principal com vazamentos, a barragem de gelo, a bomba quebrada. Não como armas, mas como memória. Porque quando as pessoas mudam a história, o papel não muda.
Quando deixei Nora na escola, ela apertou minha mão com força. Não precisamos nos mudar, né? Não, se eu puder evitar. E você pode evitar, disse ela com fé absoluta. Vou tentar. Naquela noite, liguei para minha ex, Jace. Coisa rápida, disse, tentando soar normal. Meus pais me processaram. Tipo, no jantar? Tipo, com um processo. Houve um longo suspiro na linha. Preciso ficar com a Nora mais noites enquanto você resolve isso? Talvez, eu disse. Mas posso te pedir uma coisa? Claro. Se isso for para o tribunal, não há leve, a não ser que o juiz peça. Não quero ela naquela sala. Claro que não, disse Jace. Depois, mais suave, desculpa. Eu também. As semanas seguintes foram feias. Mensagem em grupo de parentes, família é tudo. Ava merece uma chance. É só justo. Aparentemente, justiça agora significava jogar os desenhos de uma criança em caixas de arquivo porque uma adulta de 30 anos queria uma legenda de Instagram sobre Chaves. A pior parte não era a papelada. Eram as pequenas coisas. Minha mãe parou de deixar comida na minha porta. Meu pai parou de fingir que checava a minha caldeira. Ava parou de dizer por favor. A cada visita, ela pairava na minha porta como uma corretora de imóveis. Eu poderia colocar prateleiras flutuantes, ela comentou uma vez, os olhos percorrendo a parede como se fossem um nível a laser. Talvez pintar esse tijolo. Ava, eu disse. O quê? Apenas praticando inocentemente. Esta é minha casa. Ela sorriu sem mostrar os dentes. Por enquanto, à noite, quando a casa estava silenciosa e os radiadores clicavam como se contassem, eu ficava olhando para o teto e ensaiando palavras calmas. Porque se eu aparecesse com raiva, eu seria o problema. Se eu aparecesse firme, talvez a verdade também se assentasse. Uma coisa sobre ser arquiteto, você aprende a ler cargas. Algumas paredes são estruturais, outras são decoração. Eu ainda não sabia quais eram meus pais, mas a data do julgamento chegou. Sempre chega. A sala do tribunal era menor do que na TV, paredes bege, bandeiras cansadas, um relógio que tentava e falhava em acompanhar o tempo. O juiz tinha cerca de 50 e poucos anos, olhos gentis que não brincavam. O oficial de justiça se movia como um metrônomo. Ava usava um blazer branco, como se tivesse acabado de ser promovida por uma revista. Meus pais sentaram-se ombro a ombro, como se o banco fosse um bote salva-vidas. Jace sentou atrás de mim, porque ela é uma pessoa melhor do que eu mereço. Nora estava com ela, tablet na mochila, fones de ouvido como uma pequena âncora. Número do processo, leu a secretária. O advogado que meus pais contrataram fala primeiro. Ele falou com calma. Sentenças caras. Uso permissivo. Revogação. Direito do cliente ao usufruto tranquilo. Primeira oportunidade da filha de ter uma casa própria. Ele dizia isso como se fosse um sermão. Primeira casa. Ele repetia. Quando foi minha vez, eu me levantei. Minha boca parecia giz, mas arquitetos apresentam projetos a conselhos. Aprendemos a fazer resumos. Não sou um invasor, disse. Sou filho deles. Paguei contas, impostos do anexo, mandei aluguel todo mês. Reformei a estrutura às minhas custas, com a permissão deles. Eu tenho recibos. Coloquei a pasta na mesa. O papel fez um som. A verdade tem um som. Eles querem me despejar para que minha irmã possa ter isso como primeira casa, eu disse. Essa é a frase deles. Mas tem mais aqui. Há um padrão de eu subsidiar o prédio enquanto eles o tratam como um brinquedo para distribuir. O juiz ergueu a mão. Isso não é um processo pequeno com sentimentos, disse, mas sem ser ríspida. Preciso de fatos. Entendido. Passamos por fotos, e-mails, a única mensagem da minha mãe, obrigada por cuidar dos impostos de novo. Vamos te reembolsar, o que, claro, nunca aconteceu. As notas do Vemo. Até as licenças que meu pai me pediu para tirar porque seu nome acelera a aprovação, o que não é verdade, mas ele acreditava. O advogado tentou contestar.
Irrelevante. O juiz balançou a cabeça. O padrão é relevante em questões de patrimônio. Então Ava falou. Eu não sou a vilã, disse, com a voz brilhosa. Eu estive economizando. Eu mereço o que toda mulher merece, um lar seguro. Você merece, eu disse baixinho. Só que não precisa ser meu. Ela me olhou como se eu tivesse estragado a festa. Meu pai finalmente interveio. Era a vez dele ser alto. Ele sempre ficava na dele até colocar a vida em ordem. Minha vida está organizada há 10 anos, disse ele. Você só não gostou da história, respondi. Chega, disse o juiz. Tenho o que preciso. Então aconteceu. Uma mão pequena puxou a manga de Geis. Foi a Nora quem estava desenhando em silêncio. Ela sussurrou algo. Geis balançou a cabeça. Mesmo assim, Nora se levantou. Crianças pequenas se levantam como um raio. Todo mundo olha. Meritíssimo, disse Nora, voz alta, mas firme. Posso te mostrar algo que o papai não sabe? A sala do tribunal ficou em silêncio absoluto. O juiz suavizou o olhar. Quem é você? Sou a Nora, disse ela. Tenho 7 anos. O juiz me olhou. Assenti com a cabeça uma vez. Pode, disse o juiz. Cuidado. Nora caminhou até a frente, tirou o tablet da mochila como se fosse um segredo. É um vídeo, disse. Da nossa câmera. Aprendi a salvar. Ela acrescentou, como quem diz, era para mostrar. O juiz pegou o tablet do oficial de justiça como se segurasse uma prova, e era mesmo. De onde é isso? Ela perguntou. O dia em que Ava veio aqui quando o papai estava no trabalho, disse Nora. Ela me disse para não contar, mas eu precisava contar. O vídeo ocupou a tela. Nossa sala de estar. Luz da tarde. O carimbo de data no topo. A porta se abrindo. Minha mãe e Ava entrando enquanto eu não estava. Minha mãe vasculhando correspondência. Ava indo até a cozinha e tirando a bateria do detector de cor. Os dedos dela rápidos, como se já tivesse feito isso antes. Não toque nisso, disse minha mãe no vídeo, mas não como regra, como se fosse um roteiro. Relaxa, disse Ava, sorrindo. Se o inspetor falhar com ele, ele vai ter que se mudar. É mais rápido. Minha mãe não discutiu. Pegou uma pilha de desenhos da minha mesa e disse, vamos apenas dizer que achamos que eram antigos. No vídeo, a voz de Nora veio das escadas. Oi, Andy. Ava se virou. A máscara não caiu. Oi, Peanut. Segredo. Não conta pro papai que estivemos aqui. É uma surpresa. Que tipo? Perguntou a pequena Nora. Do tipo que é bom para a família, disse minha mãe no tablet. O vídeo continuava. Ava caminhando até o quadro de desjuntores. Qual é o do aquecimento? Murmurou. No inverno, não podemos. Não agora, disse Ava. Depois, vamos ser espertas. O áudio estava claro. Os rostos, ainda mais. Eu não sabia se agradecia a minha filha ou se vomitava. O juiz assistiu ao clipe inteiro. Devolveu o tablet. A sala estava fervendo e congelada ao mesmo tempo. Ela se virou para meus pais. Querem se pronunciar? A boca da minha mãe se abriu. Fechou. Nós não queríamos. O juiz levantou um dedo. Vamos deixar claro que não vamos fazer, disse. Não vamos fingir que isso é sobre empoderamento de uma jovem quando eu tenho um vídeo de uma tentativa coordenada de sabotar equipamentos de segurança e manipular uma inspeção para criar uma infração. A voz dela ficou baixa. Quieto é pior do que um grito. Vocês me pediram justiça. Justiça é consciência. Meu pai tentou um último argumento, ela é ingrata. Isso não é sobre gratidão, disse eu, com calma emprestada. Não é sobre vingança. É sobre encerramento. O juiz assentiu, como se as palavras tivessem caído no lugar. Pedido negado, disse ela, firme.
Petição arquivada com julgamento definitivo. Também estou emitindo uma ordem proibindo os autores de entrarem na residência dos réus sem consentimento expresso. E estou encaminhando isso à autoridade de habitação para revisão sobre tentativa de interferência em dispositivos de segurança. Ela olhou para Nora. Você fez a coisa certa. Nora piscou. Vamos nos mudar? Não hoje, disse o juiz. Depois, para mim, mais suave, troque suas fechaduras. Na última fila, um parente fez um som como uma fita elástica estourando. Acabou, e ao mesmo tempo não acabou. Notícias viajam em famílias como fumaça pelo drywall. Encontram cada buraco e permanecem. Quando chegamos em casa, 3 primos já tinham mandado mensagens com pontos de interrogação e um tio me enviou um link intitulado 10 maneiras de ser menos egoísta. Geis abraçou a Nora na varanda. Heroína, sussurrou. Nora deu de ombros, como quem acabou de colorir dentro das linhas. Lá dentro, eu sentei no sofá e encarei o detector de cor intacto. Pilha no lugar. Apertei o botão só para ouvi-lo gritar. O primeiro telefonema perdido foi da minha mãe, depois do meu pai, depois da Ava, depois de um número que eu não reconheci, que acabou sendo minha mãe de novo, pelo telefone fixo, porque a culpa sempre precisa de múltiplos canais. Não atendi. Pedi novas trancas. Contratei um eletricista, alguém que não fosse eu. Mandei mensagem para nosso advogado de locação perguntando sobre uma carta, uma linha no chão que dissesse: pare. Na hora de dormir, Nora subiu no meu colo. Eu te coloquei em problemas. Você nos tirou de problemas, eu disse. Será que a vovó e o vovô estão bravos comigo? Eles estão bravos com o vídeo, eu disse. E o vídeo é verdade, ela pensou, e depois assentiu. A verdade é como cinto de segurança, disse. Chata, mas importante. Eu ri pela primeira vez em uma semana. Exatamente. Na manhã seguinte, meu pai apareceu na calçada como uma frente de tempestade. Não pisou no degrau. A carta da liminar já tinha chegado. Ele estendeu as mãos, palmas para cima, como quem diz: como isso aconteceu? Você nos envergonhou, disse ele. Em uma sala que você escolheu, eu disse. Ele ignorou. Sua mãe está doente por causa disso. Ela não está doente, eu disse. Ela está desapontada por não ter conseguido o que queria. Ele balançou nos calcanhares. Estávamos tentando ajudar sua irmã. Eu sei, eu disse. Como sempre. Ele olhou além de mim, para a sala de estar, como se pudesse desver o tablet. Ela é a bebê, disse ele, como se isso fosse uma doutrina legal. Então compre um berço para ela, eu disse. Pare de me pedir para ser o colchão. Ele estremecia. Talvez pelo tom. Talvez pela metáfora. Eu não disse para ser engraçada. Eu disse isso porque era verdade. Durante uma semana, vivemos em um silêncio estranho. Não. Simples. Estamos fazendo lasanha. Venha. Não. Você está livre no sábado? A cerca precisa de você. Comecei a perceber quanto do meu calendário havia sido construído com base nas expectativas dos outros. Sábados inteiros se abriram como terrenos vazios. Levei a Nora ao lago. Construímos uma ponte de troncos e sobras do verão. Fiz panquecas mal feitas, e ela as comeu como se fossem perfeitas. Passei por casas abertas e não deixei meu nome. Medimos o quarto pequeno e desenhei para Nora um beliche com escadas que também eram gavetas. Quando ela viu o esboço, ficou boquiaberta, como se tivesse descoberto uma nova cor. Construímos juntas. 2 chaves de fenda como espadas. Então as mensagens mudaram de tom. Minha mãe mandou: exageramos. Vamos conversar. Ava enviou um parágrafo sobre como estava sob tanta pressão. Meu pai escreveu: família bagunçada, que é o que as pessoas dizem pouco antes de pedir para você arrumar tudo. Eu não respondi. O silêncio é um limite que não precisa de pontos de exclamação. Em vez disso, escrevi minha própria carta. Não legal, pessoal, de 1 página. Imprimi e coloquei na caixa de correio deles, porque queria que o impacto contasse. Mamãe,
Papai e Ava, começou. Eu amo vocês. Isso não mudou. O que mudou é o acesso. Vocês não têm mais chaves. Não definem meus prazos. Não entram na minha casa porque decidiram que é de vocês. Não estaremos no jantar de domingo por um tempo. Se conversarmos no futuro, será no consultório de um terapeuta, com regras. Se publicarem algo sobre mim, não publiquem. Se aparecerem aqui, não apareçam. Se ligarem para Nora para explicar, não liguem. Isso não é vingança. Isso é encerramento. Não vamos nos mudar. Não vamos debater. Estamos construindo nossa vida. Assinei. Não com amor. Apenas meu nome. Esperava raiva. Recebi recuo. Pessoas acostumadas a você ceder não aceitam linhas retas. Tentam novos ângulos. Ava postou uma foto de uma chave no Instagram com a legenda Vibes de dona de casa e marcou a localização em um condomínio do outro lado da cidade. Os comentários estavam cheios de confetes. Minha mãe ligou 3 dias depois, fingindo checar minha caldeira de novo. Sabe, estávamos pensando apenas na Nora. Ela disse que crianças precisam de um quintal. Ela tem um. Eu disse que fica a 20 passos da nossa porta. Mas mãe, eu disse com delicadeza. Pare. Ela fungou. Bem, se vocês não vão nos perdoar, eu perdoo vocês, eu disse. Só que eu não vivo embaixo de vocês. Isso me deu tom de descagem. Meu pai seguiu com uma mensagem: estamos atualizando nossos testamentos. Deixei o celular virado para baixo e continuei traçando as peças do beliche da Nora na madeira compensada. No quarto sábado, vi Ava no supermercado. Ela fez o sorriso diplomático pela metade. Precisamos conversar, disse ela. Estamos conversando, eu disse. Sabe, eu não queria machucar a Nora. Você pediu para uma criança de 7 anos guardar um segredo. Você mexeu em um dispositivo de segurança. Você queria um resultado. Conseguiu. O rosto dela endureceu. Você sempre me faz parecer a vilã. Você se coloca, eu disse. Ela se aproximou, olhou para a câmera do corredor e se afastou. Ok, disse ela. Aproveite seu casebre. Olhei para a cesta na minha mão. Leite, ovos, xarope de bordo, parafusos. Eu vou aproveitar, eu disse. Depois das compras, dirigi até um chaveiro. Entreguei ao homem minhas antigas trancas e minha nova determinação. Temos uma situação, eu disse. Ele assentiu como se ouvisse isso todos os dias. Talvez ouça mesmo. Enquanto cortava as chaves, ele disse. Você é a arquiteta que fez a edição da biblioteca, certo? Sim. Minha filha adora aquele cantinho de leitura, disse ele. Ela se sente segura. Segura? Aquela palavra. As pessoas pensam que segurança são fechaduras, baterias e códigos. É, mas também é uma voz calma, a escolha de não atender uma ligação, uma carta que diz não. À noite, quando as novas fechaduras clicaram, toda a casa de carroças parecia diferente. Não maior, não mais sofisticada, apenas minha. Nora colou um cartaz na porta com letras em bolha, lar. Embaixo, menor, em visitas secretas. Não pedi para ela escrever. Não precisei. Ela também estava construindo. Consigo nomear o dia em que a raiva se foi. Não foi a dispensa, não foram as novas trancas, não foi dizer à minha mãe para parar de usar o quintal como cláusula moral. 2 meses depois, numa terça-feira, eu estava planejando a reforma de uma escola, perseguindo a luz de inverno pelo cômodo, quando Geis mandou uma foto. Nora no ônibus, dentes faltando, polegares para cima. 3 palavras abaixo, ela está bem, pai. Algo silencioso, quase imperceptível. A parte que ficava checando o próximo e-mail não desapareceu. Apenas parou de dirigir. As pessoas querem arcos de vingança. Isso não é isso. É um diagrama de fiação. E, como construído, eu traçando linhas verdadeiras. Ainda vejo meus pais no chá de bebê de um primo. Fiquei perto da mesa de café. Minha mãe testava piadas.
Eu respondia o que importava e me movia quando os antigos ímãs puxavam. Meu pai tentava conversa sobre futebol. Estávamos em uma sala com balões brancos e um futuro que não precisava de mim. Ava comprou um condomínio, postou o backsplash, se chamou uma garota que consegue fazer tudo. Depois de pendurar um gancho de toalha, bom para ela. Não preciso de crédito, nem de convite. Aos domingos, Nora e eu construímos. Fizemos um comedouro de cedro e penduramos onde podemos ver. Depois, a biblioteca. Segurança é um lugar que você escolhe. Às vezes, minha mãe manda mensagem sobre terapia. Eu respondo com uma clínica e uma data. Às vezes eles aparecem. Eu repito a frase, porque a porta continua se abrindo. Eu amo você. Vocês não têm chaves. A ordem judicial está em uma capa transparente. Papel é memória. Nos dias instáveis, aperto play no vídeo da Nora. 15 minutos. A lição é mais longa. Se as pessoas que te criaram vão desligar seus alarmes para manter a história delas, vire seu próprio alarme. Isso não é sobre vingança. Eu disse ao juiz. Ainda é verdade. É sobre Nora viver onde promessas não escondem facas. É sobre não ser uma parede na qual se penduram coisas. Limites não são maldade. São cintos de segurança. Encerramento não é um estrondo. É o clique de uma tranca. O som de uma serra quando o corte encaixa. O tunc de uma carta na caixa de correio. Uma mensagem que diz, ela está bem. Talvez meus pais nunca realmente entendam. Talvez Ava nunca peça desculpas sem um mas. O que eu sei é que, quando coloco Nora na cama, ela mantém o tablet perto porque quer, não para esconder algo de um adulto. Meu nome é Matt, arquiteto. Eu coloco a luz onde ela pertence. Antes, eu era uma linha de utilidade. Agora vivo onde os alarmes funcionam. Janelas abrem com facilidade, e quem tem a chave sabe como usá-la. Ninguém vai transformar minha vida na primeira casa deles. Ninguém diz à minha filha para guardar segredos. Família não será o hematoma. Acabou de me rearranjarem. Eu construo. Eu protejo. Eu fico calmo quando as pessoas se entregam sozinhas. Digo a verdade mesmo quando ela se encaixa em silêncio. Não vou me mudar. Não assim. Me arrependo de deixar Nora falar? Não. Ela contou a pequena e exata verdade. Isso é arquitetura nível 2, meça 2 vezes, corte 1. Não esconda o peso. Estamos bem. Mais que bem. Estamos em casa.